Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Ministro, começo por lhe falar da forma desastrosa como o Governo geriu o dossiê da Caixa no ano 2016. E eu recordo que no ano 2016 o Governo anunciava a urgente recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Foi necessário um ano para que esta urgente recapitalização tivesse lugar. E se por um lado o Governo foi displicente e incapaz de avançar em 2016 com a recapitalização, por outro foi muito hábil a alimentar polémicas e a aumentar a instabilidade na Caixa. Foi graças ao Governo, e especialmente ao Sr. Ministro, que no último ano, quando se falava da Caixa, a Caixa era sinónimo de supostos desvios de 3 mil milhões de euros. Aliás, o Sr. Ministro inaugurou uma narrativa dos desvios e dos buracos, tendo depois o Banco de Portugal e a própria Caixa ter de vir desmentir o Sr. Ministro. A Caixa foi sinónimo, no ano 2016, de declarações de rendimentos escondidas do escrutínio público, aliás, com contradições que estão ainda por esclarecer do Sr. Ministro. A Caixa foi sinónimo de ordenados principescos pagos pelo Banco Público. A Caixa teve 2 administrações de missionários, um total de 3 administrações em poucos meses, com uma carta pública do anterior Presidente da Comissão Executiva a denunciar que o Governo não dava orientações e que a Caixa estava parada durante meses. Em resumo, a Caixa tornou-se o folhetim por culpa e por responsabilidade do Governo. E eu começo por lhe perguntar, Sr. Ministro, onde é que estava a urgência? A urgência que levou a que esperássemos um ano para que a recapitalização da Caixa, que era urgente, efetivamente tivesse lugar. Não acha que o ano 2016 foi um ano de grande turbulência para a Caixa Geral de Depósitos por responsabilidade do Governo? Muito obrigada, Sra. Deputada. A audição é corrida. Foi o que me informou quando... Não, a questão não é essa. A questão é que... Certíssimo. Desta vez então vai responder a tudo, as últimas vezes não tem acontecido. Relativamente aos resultados de 2016, importa recordar que ficou claro das audições realizadas tanto ao Dr. António Domingos como ao Dr. Paulo Macedo que os elevados prejuízos de 2016 não são responsabilidade do anterior Governo e, ao contrário daquilo que querem fazer crer, não houve lixo atirado para debaixo do tapete. Houve sim uma opção discricionária tomada pela nova administração com os inerentes custos, de alteração dos critérios de contabilização das imparidades, mas relativamente a créditos já sinalizados e que não são de hoje. Falamos de créditos concedidos entre 2005 e 2010, o Dr. Paulo Macedo até sinalizava até 2008, 2009, o Dr. António Domingos sinalizou estes créditos com projetos de Project Finance, PPPs. O Dr. Paulo Macedo falava de um grupo de devedores, cerca de 200, e a expressão que utilizou, que nós bem conhecíamos, e obviamente que à memória vem-nos logo casos como Val do Lobo, Pesca Nova, portanto, tempos em que o poder político interferia com a política de créditos da Caixa. E os prejuízos de 2016 remontam a estes créditos deste período, mas devem-se a uma alteração de critérios, como aqui foi explicado pelo Dr. Paulo Macedo. Entendeu a nova administração adotar um critério muito conservador na política de imparidades. Esta, aliás, foi uma decisão suportada numa revisão feita pelos auditores, mas que comporta naturalmente riscos e consequências, como os resultados de 2016 comprovam. E por isso, Sr. Ministro, permita-me perguntar-lhe quais é que poderão ser os impactos desta nova política de imparidades nos resultados de 2016, na política de atribuição de prémios ou de bónus aos administradores. Porque importa recordar que um dos efeitos de se adotar uma visão muito conservadora no registro das imparidades é uma provável evolução positiva no futuro dos resultados da Caixa nos anos seguintes. Importava saber em que medida é que esta decisão de 2016, que resultou em avultados prejuízos, poderá ou não empolar os bónus dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Relativamente ao plano de reestruturação, há vários meses que é público que uma das consequências do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com as instituições europeias seria o encerramento de balcões e o despedimento de trabalhadores. Aliás, já em junho de 2016 se falava do despedimento de 2.500 pessoas e do encerramento de 180 balcões. Durante longos meses, o PSD quis saber quais é que seriam as consequências para a Caixa e para os trabalhadores da Caixa do plano de recapitalização. E também durante longos meses, os partidos que suportam o Governo
oscilaram entre um silêncio ensurdecedor ou então a recusa em absoluto em estar a falar do plano de recapitalização. Portanto, durante meses não quiseram saber. E agora não deixa de ser caricato vê-los num rodopio de perguntas regimentais, aliás, um dos requerimentos que motivou esta audição do Bloco, a tentar perceber as consequências da reestruturação, quando há meses nós já tínhamos avisado que esta seria uma das consequências. Portanto, agora querem tentar passar a ideia de que até estão minimamente preocupados. E eu aquilo que começo por lhe perguntar sobre o plano de reestruturação, Sr. Ministro, é se no vosso plano de reestruturação está ou não previsto que mais de 2.000 pessoas serão mandadas embora, e se é ou não verdade que o encerramento de balcões é do conhecimento do Governo e já agora dos partidos que o suportam, e que foi uma das medidas para que o plano de recapitalização fosse aprovado pelas instituições europeias. Já no que diz respeito ao plano de recapitalização e a última operação de emissão de obrigações subordinadas da Caixa Geral de Depósitos, houve de facto a emissão a privados no valor de 500 milhões de euros. Esta operação foi considerada pelo Governo como um sucesso, correu muito bem. Aliás, o seu secretário de Estado esteve cá e falou na Assembleia dos juros de 10,65 pagos a estes investidores privados. Aliás, investidores privados agora, porque antigamente eram designados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda como fundos abutres, mas entretanto ganharam uma nova designação. E aquilo que começo por lhe perguntar neste assunto é, Sr. Ministro, como é que o Governo considera um sucesso uma operação em que a Caixa fica a pagar juros 10,65%, quando a Caixa pagava, por exemplo, ao Estado pelos cocos perto de 8%. Porque, Sr. Ministro, nós ouvimos sobre os juros pagos a propósito dos cocos. O Sr. Ministro dizia em julho de 2016 que a opção pelos cocos é uma forma de obtenção de um determinado nível de capital que tem um custo muito elevado. E, portanto, se os cocos já eram um custo muito elevado, nas palavras do Sr. Ministro, o que é que serão agora estes juros pagos a 10,75? Ou também importa recordar aquilo que eram, nas palavras do Partido Comunista, os 80 milhões dos juros pagos a propósito dos cocos, era extorquir à Caixa Geral de Depósitos a pretexto de uma suposta capitalização que daria para pagar 200 anos de salários. Portanto, 8% era extorsão à Caixa Geral de Depósitos, o que é que serão os 10,75%? E também importa não destacar aqui apenas aquilo que o PCP dizia a propósito dos juros pagos nos cocos, daquilo que também o próprio Partido Socialista dizia, porque o deputado Carlos Pereira ainda recentemente falava na obrigação da Caixa entregar os 81 milhões de euros ao Estado, muito indignado, quando na realidade aquilo que vai acontecer nos termos em que foi feita esta emissão é que haverá custos acrescidos naturalmente para a Caixa Geral de Depósitos. Obrigada.